eu venho falando há muito tempo, a minha missão aí de vida na Fono, eu acredito que seja levar esse entendimento de uma forma mais clara para os terapeutas, para que a gente atinja os pacientes de uma maneira neurosensorial integrada, né? A gente consiga fazer os atendimentos levando em consideração tudo que a gente aprendeu na faculdade e não lembra na hora de atender, que é neurologia, neuroanatomia, neurociência, neurofisiologia. Baseando-se na neurofisiologia, por exemplo, da deglutição, eu sempre defendo a bandeira de que saber linguagem é fundamental para atender disfagia, porque o seu paciente pouco responsivo, ou paciente afásico que tem disfagia, ele vai melhorar se ele for tratado também do ponto de vista neurofisiológico cognitivo, ou seja, para que exista reflexo de deglutição, reconhecimento do alimento, produção de saliva, clique da deglutição, todo o mecanismo neurofisiológico depende de células cognitivas, de planejamento, de execução, de memória, de atenção, e esses muitos tópicos da cognição poucos são levados em conta no atendimento da disfagia, que ficou aí muito tempo por conta de exercícios isolados de motricidade orofacial, que não reabilitam o paciente, e aí eu comecei a receber muitos casos de supervisão de pacientes, né, de terapeutas que pararam no meio do caminho do atendimento por falta de estimulação cognitiva. Então, hoje, poder falar de linguagem num canal aberto para que a maior quantidade de fonoaudiólogos possa saber disso, possa divulgar isso, possa discutir isso no dia seguinte em equipe, é uma realização enorme para mim, porque eu me sinto contribuindo para a carreira e principalmente para os pacientes. Então, eu vou sugerir que vocês que estão aqui online compartilhem a live de hoje. Você que está aí no YouTube, aperta compartilhar, manda no grupo de WhatsApp. Você que está aí no Instagram, avisa as amigas, manda para todo mundo mesmo, porque é um assunto pouco levado em consideração. Ultimamente a gente tem tido cursos bem bons aí que eu tenho visto, inserindo muito esse lance da neurosensorialidade, da integração funcional, dos exercícios diretos dentro da disfagia, baseando-se na história cognitiva do paciente. Então, saber linguagem para atender deglutição é fundamental, saber linguagem para atender linguagem é fundamental. O que eu quero começar falando é que o atendimento de linguagem para o paciente adulto é completamente diferente do atendimento de linguagem para o paciente infantil. A minha especialidade sempre foi geriatria, pacientes adultos, então pacientes com degenerações ou lesões focais. Então, eu me especializo muito em adultos. Quando alguém me pede supervisão para infantil, eu sempre indico a Viviane Simões, que é uma excelente fonoaudióloga, Carolina Silvério, excelente fonoaudióloga, Silvia Marra. Essa é a turminha que pode auxiliar melhor vocês no infantil. Mas aqui no adulto, vem com a tia que você passa de ano, tá bom? O que eu quero dizer agora, antes de mais nada? Que a gente consiga pensar que a criança ela está em desenvolvimento da linguagem, ou seja, ela vai passar por diversas fases, e aqui eu vou falar um pouco do Piaget, mas existem diversos autores que mostram o quanto a criança passa por fases de desenvolvimento até que ela chegue a ser um comunicador efetivo, aquele comunicador que fala sobre coisas abstratas ou sobre objetos que não estão presentes naquele momento. E para que isso aconteça, para que uma criança possa falar sobre algo que já passou ou sobre um sentimento, ela passa por fases anteriores a essa, que é a fase, por exemplo, sensório-motora, né, a fase oral, onde ele vai levar tudo na boca e tal, e isso vai andar junto com o cognitivo dela, quando ela começa a classificar, seriar, ter a noção de conteúdo continente, né, o pequeno que cabe no grande e tudo mais. Todo esse desenvolvimento anda em conjunto com o desenvolvimento do sistema estomatognático. Então, por exemplo, a criança que seria, que classifica, ela também consegue classificar a consistência alimentar, ela tem noção de conteúdo continente, ou seja, do quanto eu tenho que pôr na colher para formar um algoritmo de deglutição efetiva. Então, controle do bolo, controle do volume, mastigação bilateral, essa mastigação vem também da capacidade de seriar e classificar. Então, só para vocês entenderem o quanto é cognitivo, qualquer habilidade é cognitiva, qualquer habilidade neurofisiológica, e a deglutição é uma delas. Então, quando você vai tratar de uma criança, você vai logo
perceber e lidar com as questões cognitivas e linguísticas associadas ao sistema estomatognático, para que você tenha sucesso, por exemplo, numa terapia de paralisia cerebral, numa cialorreia infantil. No caso do adulto, nós vamos andar um pouquinho na contramão, porque o adulto já passou por essas fases. É diferente da criança, porque a criança a gente faz um teste para saber em que fase ela está. E a partir daquela fase, nós vamos estimular que ela vá para as fases adiante. No adulto, não. No adulto, o adulto já passou por tudo aquilo e perdeu, e agora nós vamos propor uma reaprendizagem neuronal. Seja ela da fala, na disartria, seja ela na programação motora da fala, na apraxia, seja ela na recepção da informação semântica, lexical, na afasia, seja ela na deglutição de líquido, de sólidos, na disfagia, tudo isso que o adulto precisa de reaprendizagem leva em consideração linguagem e cognição. Falei tudo isso para dizer o porquê que nós estamos hoje aqui estudando nessa quinta noite, maravilhosos, parabéns para vocês aí que estão estudando, porque a minha missão na vida agora é fazer o fonoaudiólogo lembrar que precisa sim ter uns 100 bilhões de neurônios no quarto para estudar de vez em quando, precisa sim voltar lá no livro de neuroanatomia para profissionais da saúde, da Márcia Radanovic, que a gente precisa sempre estar conectado a essa sensação de saber o que o paciente está programando, o que o paciente tem de atenção, o que ele tem de memória e como que ele está linguisticamente para que ele possa, por exemplo, deglutir ou trocar informações. Tá travando aí no Instagram para todos? Às vezes é a conexão. Deixa eu dar uma olhada se é a minha. Minha conexão tá boa, hein? Para vocês está mais ou menos? Espera aí. Me digam como é que tá a conexão aqui. Para você tá bom? Ó, vou colocar aqui. Vamos ver se melhora. Tá bom? Tá normal? Tá ótimo? É, porque às vezes, gente, a conexão de vocês não tá muito legal, ou a minha, mas agora eu conferi a minha tá legal. Às vezes, quando não tá boa, dá uma travadinha. Mas seguimos adiante. Aqui no YouTube tá todo mundo bem? Ok. Vou falar uma coisa também muito legal. Estamos pensando diversas formas de passar esse tipo de conteúdo, porque isso é muito importante, né? Vocês devem estar percebendo a importância dessas informações e que ela seja passada de maneira prática, efetiva, curta e objetiva. E é por isso que eu vou pedir para você você que está aqui no YouTube ou você que está aí no Instagram, que não entrou ainda no meu canal lá no YouTube para dar uma inscriçãozinha, faça isso. Porque aí no dia que tem live, no dia que eu quero emergencialmente ler um artigo aqui que eu estou bombando, que eu quero falar, você vai saber, você vai receber no seu e-mail lá um negocinho, uma notificação. Paola entrou lá para falar alguma coisa. Então é legal que você esteja inscrito no canal lá do YouTube que chama Paola Pucci. Você se inscreve, toca lá no sininho que você vai ser sempre lembrado. Aqui no YouTube também espero que vocês não estejam me usando, que vocês estejam inscritos nesse canal, entendeu? Porque eu não tô aqui para ser usada. Então se inscreve nesse canal, você aí do Instagram também, para vocês saberem sempre novidades. Alright? Ok, vamos lá. Como é que a gente vai pensar em linguagem agora, de repente? Eu sei que tem muita gente que atende disfagia, mas não atende linguagem, que é o maior erro do Brasil, do mundo. Para você saber por onde começar, né? As pessoas me perguntam, posso usar a bateria Montreal? Posso usar o Boston, o Best e tal? As baterias são muito boas, elas ajudam a gente a fazer pesquisa, a ver indicadores de serviços, são muito bons guias também, para que a gente não esqueça nada do que a gente queria olhar, mas nenhum protocolo é perfeito, porque, afinal de contas, o atendimento é extremamente personalizado. Então, eu sugiro sempre que você consiga observar todas as habilidades possíveis que o paciente possa usar para se comunicar. Então, eu queria que você agora fizesse uma pequena reflexão. Faz de conta que nós estávamos no avião do Lost.
pegamos aquele avião lá com aqueles boys magias maravilhosos e começamos a voar. De repente, amores, o avião caiu, mas num país que tem uma língua assim absurdamente difícil, que a gente não fala. A gente não fala essa língua. E aí eu queria que vocês pensassem em formas de se comunicar com as pessoas de lá. Vocês precisam de ajuda. O pessoal do avião morreu, os boys gatos morreram, você tá sozinha, no meio de gente morta num país que você não fala a língua. Como que você faria para se comunicar neste lugar? Bota aí para mim. Quero ver vocês falarem também, que eu não vou ficar falando aqui sozinha. Eu vou aproveitar para tomar a minha limonada que eu acabei de ganhar aqui do marido. Vamos fazer isso? Gestos. A Mariana, a Lilian, a Rose, a Bia faria gestos. A Eneida faria gestos e sinais. A Ana Paula Goulart faria gestos. Ok, gestos é uma possibilidade. E aí eu tenho uma coisa para informar para vocês que eu sinto muito também. O gesto, ele varia de língua para língua. E o que, que acontece com a nossa comunicação? A nossa comunicação, ela é baseada em conteúdo, ela é baseada em significado, que a gente chama de semântica, e é baseado em fonemas e grafemas, ou seja, como esse som desse significado sai, ou como eu posso escrever uma coisa que tenha significado. Então, a gente é dependente de uma língua para se comunicar. O gesto, ele varia de língua para língua. Eu dou sempre esse exemplo. Se você chega aqui no Brasil e faz assim, no bar, você ganha logo 2 cervejas. Se você faz assim em Londres, as pessoas ficam ofendidas, porque isso daqui é vai para aquele lugar. Então, os gestos, eles variam de nação para nação, de língua para língua. E aí, essa tentativa não ia rolar para a gente fazer gestos, nós cairíamos naquele gesto brasileiro que aquela galera não entenderia. Então, eu pedi outra possibilidade e o pessoal escreveu aqui desenho. Mímica. A mímica é um gesto, né? Ou a mímica facial? Vocês estão falando de mímica facial ou a mímica gestual? Mímica de fazer mímica. Desenho, tá, desenho. Então, a gente vai pegar, estamos lá, você vai desenhar um avião, vai desenhar um fogo e vai tentar explicar com a sua expressão facial, que esta sim é universal e orgânica e inata e é uma aptidão do ser humano, que também é usada para se comunicar graças ao nosso maravilhoso par craniano facial, que inerva todos os músculos da mímica e nos permite uma comunicação mínima e efetiva. Então, a gente ia usar o desenho, alguém falou. A gente usar a mímica, outra pessoa falou. Poderíamos usar fotos, a gente tem foto lá, aponta a foto. Poderíamos usar números, poderíamos usar objetos. Pegar um pedaço da asa do avião e sair pela cidade, mostrando o objeto e tentando levar as pessoas para o lugar. Sim ou não? Maravilhosos. Eu quero saber aqui, estou sentindo assim no ar, que tem alunos meus aqui espalhados nessa live. Tem alunos do AVC na Prática aqui? Quem é do AVC na Prática, diga AVC na Prática, para eu saber se eu tenho alunos aqui. Escreve AVC na Prática, quem é? AVC, Paulinha. Adriana, a Deise. Claudinha do AVC na Prática, Celinha do AVC na Prática, Lavínia. Mariana do AVC na Prática, a Andy, a Lígia, a Neidmar. Tô vendo que essa turma tá maravilhosa, que temos alunos aqui do AVC na Prática. Então, essa galera do AVC na Prática, eles sabem, eu espero que sim, que vocês tenham aprendido no curso, que existem várias formas de comunicação. E quando a gente vai avaliar um afásico, nós estamos preocupados se ele fala ou se ele compreende a fala. Só. E a gente esquece que nem só de fala vive a comunicação. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade em atender pacientes
pouco responsivos, como vocês gostam de dizer, ou não responsivos. Por quê? Porque são pacientes que não falam, não entendem nada do que você fala, e aí a gente perde a chance de conversar com esse paciente através das fotos, através dos objetos que ele usa, de conversar com esse paciente através da mímica. Então, tem uma galera da disfagia na prática também, vocês são maravilhosos. Então, o que que acontece? Quando eu vou avaliar a linguagem, quando eu vou tratar linguagem, eu vou ter que tratar todas as habilidades possíveis de linguagem. É a leitura, é a escrita, é o gesto, é a mímica facial, são fotos, são objetos concretos, os números, o reconhecimento das letras, a compreensão auditiva, a compreensão visual, percebe? Então, gente, para vocês montarem um roteiro de avaliação, gente. Vocês estão ouvindo a minha Siri falar aqui? Eu não sei nem onde está meu celular. Mas a Siri repetiu tudo que eu falei aqui, gente. Então, galera, pensa comigo. Se vocês vão trabalhar um paciente linguisticamente comprometido, você ouviu, né, Lu? Eu não sei onde é que tá o celular. Se a Siri falar aqui na aula, ela quer participar. Se você quer tratar um paciente linguisticamente comprometido, meu amor, vamos pensar em nos colocarmos nessa situação dificílima, que é a perda da língua. A gente vai se concentrar nisso, ok? Na perda da língua, não da linguagem. Tipo assim, olha, eu estou num país, esse paciente está num país estrangeiro. De que forma nós vamos nos comunicar com ele? E na hora de orientar o cuidador, o familiar, é isso que nós vamos falar com eles. Nós vamos falar, olha, é como se ele estivesse num país estrangeiro. Então, faça o possível para ser breve, olhar no olho, levar os objetos. Então, numa equipe de hospital, por exemplo, que tem um afásico, disfágico, você vai falar para a equipe, ó, você é nutricionista, leva no quarto o purê e o pudim e mostra os dois para que ele escolha, porque esse é um paciente que se dá bem com objetos. Isso você só vai conseguir orientar se você tiver testado. Então, leva o objeto que faz mais parte da vida desse paciente, escova de dente, pasta de dente, qualquer coisa que faça parte da vida dele. E veja como ele se relaciona com esse objeto. Lembrando que essa avaliação de como ele se relaciona com o objeto, de como ele relaciona o objeto com a foto, de como ele compara o objeto com a foto, se ele entende que aquele objeto é também uma representação na foto, no desenho, de como ele se expressa mimicamente, gestualmente, tudo isso você vai observar de forma a não interferir linguisticamente pela oralidade. Tem muito fonoaudiólogo que fala assim, ó, o que é isso aqui, hein? O que eu trouxe aqui? Hã? Não, você dá o objeto. É uma avaliação muda. A gente só vai começar a falar quando eu for avaliar a parte da compreensão auditiva, da expressão oral. Deu para sacar? Digam aí se deu para entender até agora o que eu estou falando, se faz sentido para você, se não faz. Chegou a hora de você falar o que você está achando. Digam aí. Amei que tá bombando de aluno meu aqui. Faz sentido, Deire? Faz sentido, Lu, Aninha, Silvia, Chel, Bia, Sheila? Faz todo sentido. Maravilhoso. Perfeito, Silvaninha. Não entendi. A Andréia não entendi. Eu vou repetir, Andréia. Qual que é a situação de quando a gente vai tratar ou avaliar um paciente linguisticamente comprometido? Nós vamos raciocinar como se esse paciente estivesse numa situação de perda da língua, ok? Quando a gente vai tratar a linguagem, fica mais fácil a gente raciocinar, como se esse paciente tivesse perdido a língua. Todas as coisas voltadas para aquela língua, então, precisam ser avaliadas. Os gestos, a mímica,
o objeto. Aí você fala, nossa, o objeto e a mímica tem a ver com a língua? Não. Então, você tem que ir além da língua. A gente vai na língua, perceber que esse paciente precisa de mais para se comunicar, mais do que a língua. Lembra que eu contei para vocês? Se o avião caísse e você não tem a língua, o que, que você ia usar para comunicar? E aí vocês começaram a falar foto, objeto. É claro que o gesto ele faz parte da língua, então ele não vai valer. Então, para você saber em que nível seu paciente está, se ele perdeu a língua, ou se ele perdeu mais do que a língua, ele perdeu também características linguísticas, pragmáticas, como a mímica facial, a percepção da expressão do outro, você precisa testar. É engraçado aqui na supervisão que as pessoas vêm e falam, Paola, eu tô com um caso de afasia que parou no meio, o bicho não fala, eu tô fazendo, a pessoa não aprende, eu não sei mais o que fazer, eu não saio do lugar. Tá, então me fala como é que foi a avaliação. Aí começa, né? Ó, eu testei, eu fiz a bateria MAC, eu fiz o protocolo não sei o quê, e aí, meus amores, nenhum protocolo vai contemplar todas as habilidades. Então, você precisa usar além do protocolo, ou eu preferi que você nem use o protocolo se você está começando agora na linguagem, porque você precisa raciocinar, entender, para você escolher as provas que são legais para usar com o seu paciente. Mas no começo, vai lá no Google, imprime foto, leva, pega as fotos da família do paciente, ou faz melhor, usa o cartão semântico que eu lancei, que é maravilhoso, vamos combinar, né, meus amores? Então, usa o cartão semântico, usa o cartão verbal, usa material que já também está disponível aí para adultos. Graças a Paola Bucci, agora temos material para adultos, porque os materiais são bem infantis. Então, usa esse tipo de coisa, associa o objeto que o cara tem lá no banheiro dele com as fotos, com a palavra escrita. Veja por qual via esse paciente consegue se comunicar. Isso é muito importante na linguagem. Certo? Tem uma galera que já tem os cartõezinhos aí, tá usando e tá curtindo, né? A Elijane perguntou assim: por quanto tempo a gente pode contar com neuroplasticidade na linguagem depois do AVC? Ó, enquanto o paciente estiver vivo, enquanto houver vida saudável, não em degeneração, não um paciente demenciado, né? Nada disso, mas enquanto há vida, há cérebro, eu sempre digo isso. Então, mas esse paciente ele evolui, ele ganha uma coisa por ano, ele tá bem lento, mas tá ganhando, mas tá movimentando, tá sendo estimulado, tá recrutando novos trabalhadores cognitivos, e quanto mais cognição, mais agilidade linguística, mais facilidade de aprendizado, mais neuroplasticidade. Então, não tem essa de, já passou 3 anos do AVC, não dá mais. De jeito nenhum. É claro que o AVC fresquinho é uma delícia, né, meus amores? As células estão mais do que dispostas à aprendizagem. Agora, não significa que, porque demora, porque há dificuldades, esse paciente não tem neuroplasticidade, tá bom, Eli? Espero que eu tenha respondido. A galera aqui do Instagram toda tem o cartão verbal e o cartão semântico, excelente, porque o cartão semântico ele vai ter as fotos e as palavras. E o cartão verbal vai ter as fotos das ações, que aliás são ações dos meus pais, fazendo coisas, por exemplo, escovando os dentes, fazendo xixi, dormindo, acordando, porque serve como uma comunicação alternativa também. Imagina você lá no Lost, e aí você acha um cartão verbal na sua mala. E você quer jantar, você mostra a pessoa jantando para as pessoas, certo? E isso, para a galera que está perguntando onde encontra, lá no meu perfil do Instagram, tem um link, você clica lá que dá para, já cai direto para comprar, tá bom, Bi? Então, gente, eu não tô aqui para vender nada não, tá, gente? Só tô falando que existe essa possibilidade, mas vocês podem usar outras possibilidades. O que eu tô querendo dizer é que é importante demais essa sacada de perceber que o paciente não é só fala, não é só escrita. O paciente é mímica, é objeto, é foto. É você se colocar nessa situação. Meu Deus do céu, se eu caísse num país estrangeiro e precisasse me comunicar, o que eu faria? Ok? É essa pergunta que eu quero deixar na live de hoje. Se eu caísse num país estrangeiro e não falasse a língua, o que eu faria para me expressar e o que eu faria para entender o que as pessoas estão falando?
Porque pensa bem, às vezes você é o terapeuta que fala russo para o seu paciente e você não facilita a compreensão dele. Você tem que entrar no nível dele. Se você percebe que ele consegue apontar objetos com clareza, do tipo, ele entende, você dá uma escova de dente, ele põe no dente, ou seja, ele sabe para que serve, você vai se comunicar com ele com objetos também. Você vai oferecer objetos para ele, para mostrar assuntos. Se ele quer ver televisão, você vai mostrar o controle remoto, você vai treinar a família a fazer isso, para que você consiga dar um passo adiante, que é relacionar esse objeto com foto, para que ele não precise estar sempre com todos os objetos à mão para comunicar o que ele deseja. Porque as crianças passaram por isso, elas pegavam na mão da mãe e até o filtro e apontava para dizer que queria tomar água. Passado um tempo dessa fase, elas já podiam pedir água sem a água estar presente. E é isso que a gente vai fazer com a neuroplasticidade dos nossos afásicos. Falo. Não deixe vocês falarem, né? Digam aí. Faz sentido ou não? Alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Cadê, gente? Quase 9 horas da noite, tá todo mundo. A Bia acha que sim. A Silbi também acha que faz sentido. A Marilene falou: gente, o horário da live não era 9 horas? Não, meu amor, era 8h20. A live já tá acabando até. Com certeza, faz sentido. Faz sentido. Maravilhosos. Então, acho que tá todo mundo meio que entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Por que eu chamei vocês hoje para falar de linguagem aqui? É muito importante a gente ter essa percepção para partir de um raciocínio clínico sem ficar nessa do tipo, não sei avaliar um afásico se eu não tiver uma Montreal, se eu não tiver uma Rio de Janeiro, se eu não tiver um Boston. Não, gente, acabou isso, ok? A Andréia é aluna do AVC e do disfagia, maravilhoso. Tá na mentoria também? Perfeito. Galera, essa aula vai ficar gravada na comunidade. Quem é da comunidade vai poder ver e rever essa aula, porque são meus alunos VIPs. Se você ainda não é da comunidade, não se preocupe, porque eu penso em abrir ainda esse ano mais uma turma para se juntar a essa galera que já está lá discutindo o caso e arrasando. Tem alguém aqui que é da comunidade? Diga que é para eu saber aqui. Já sou da comunidade. Fala mais, por favor. Gente, maravilhosa. Nunca vi uma pessoa querendo estudar assim. Lu, Amy diz. Alguém é da comunidade? A Andi é da comunidade. Neidmar da comunidade. A Raíssa fez uma perguntinha aqui, falando assim. Mariane da comunidade também, que legal. Ela perguntou assim: o paciente que se comunica por sim ou não, isso já é um gesto, certo? É um gesto da língua. Sim e não. Beleza. Ele se comunica por sim ou não. Como que eu vou trabalhar a linguagem dele? Então, o Raíssa, a gente vai precisar descobrir por que esse paciente não tem uma expressão além desse sim ou não. Será que ele tem uma apraxia da fala? Então, ele não consegue planejar o que vai falar? Ou será que o que aconteceu com a expressão escrita? Será que esse paciente não consegue escrever também o que ele quer? E se ele não consegue escrever, existe então uma dificuldade de relacionar o significado com o grafema. Então, a partir daí, a gente começa a reabilitar, treinando a produção fonêmica. Então, você vai mostrar um abacaxi, ele vê a foto do abacaxi, ele sabe que é um abacaxi, porque você pergunta assim: isso aqui é uma mulher? Ele faz: não. Isso aqui é um abacaxi? É. Tá, então, bom, ele entendeu. Ele tem a percepção do sim ou não pelo auditivo, ele tem uma compreensão auditiva, mas ele não faz isso. Ele não escreve, ele não fala. Normalmente são pacientes apráxicos, têm dificuldade de planejar o que já pensou em dizer. Aí você vai treinar esse plano. Quando eu quero falar abacaxi, qual que é o plano? Tem uma sequência de movimentos que fica decoradinha para você falar.
milissegundos antes da fala, isso é programado. Então, a gente vai programar esse paciente. Nós vamos ajudá-lo à programação da expressão oral. E aí, a gente vai tirando ele do sim ou não. Deu para sacar? Então, ele não escreve, não fala, você vai treinar as habilidades de produção do fonema e enganchar essa produção com o significado. Então, palavras do uso cotidiano para começar seriam excelentes.